Vamos supor que você receba uma base com vendas para clientes de diversas localidades diferentes, e cada uma dessas bases contendo as vendas está em uma tabela diferente. Sua tarefa é colocar essas informações e unir em uma única base, que contém as informações de vendas de todos os meses e de todas as localidades. Você já aprendeu aqui no curso e pode pensar em usar um set em cada base que você precisa anexar. Porém, temos um método mais eficiente, utilizando o proc append. Então, aqui no SAS temos 3 datasets. Nossa tarefa será anexar essas vendas, por exemplo, do estado da Bahia e as vendas do estado do Rio de Janeiro, na nossa base de vendas final, vendas de janeiro final. Então, vamos criar nossos datasets de exemplo primeiro. Em vez de repetirmos um set utilizando o dataset de vendas de janeiro final para cada uma das localidades, vamos utilizar uma macro para o processo ficar mais simples. Então, eu vou criar uma nova macro. Vou chamar essa macro de fecha vendas. E eu vou passar como parâmetro nessa macro a sigla do estado, que a gente vai anexar na nossa base final, e qual que é o mês. Então, basicamente, essa macro vai fazer o processo de anexação para mim. Então, vou utilizar o procedure append. Nessa procedure, eu vou informar qual que é a base que será anexado às informações. Então, essa base será vendas, underline, e eu passo o mês. Então, eu posso fechar. E final. Então, por padrão, será esse o padrão de nome dessa base consolidada de vendas. Sempre que você for utilizar uma variável que você está passando como parâmetro, você vai utilizar o e-comercial e fechar com o ponto. E ao lado eu vou informar qual que é a base que eu vou anexar na tabela de vendas de janeiro final. Então, eu vou informar aqui, por exemplo, vendas janeiro e agora a sigla do estado. Então, eu passo a variável que a gente declarou ali como parâmetro. E fecho com o ponto também. Então, aqui a gente já pode fechar a nossa macro. E aqui eu vou fazer a chamada da nossa macro de fato. Então, fecha vendas. Passando o primeiro as vendas de Rio de Janeiro, mês de janeiro. E aqui eu posso até copiar para chamar agora as vendas do estado da Bahia. Então agora nós podemos rodar nossa macro. Então ele trouxe aqui na log. Então podemos verificar o nosso dataset. Então vamos abrir aqui nosso dataset vendas janeiro final. No caso ele está na work mesmo. Então você pode observar, tem um total de 12 registros. Nós podemos verificar que na criação ele só continha 5 registros, somando as vendas do estado do Rio de Janeiro são 9, e somando as outras 3 são 12. Então ele anexou todas as informações dos outros estados para consolidar nossas vendas do mês de janeiro.